Estamos aqui para mais um Cast Transformar, o nosso canal de podcast, um canal transformador. Olha, amei, esse é o nosso canal. Animada, hein, amiga? Exato, porque o papo de hoje levanta, gente. Nossa, demais. Relações humanas, na verdade, assim, um novo conceito, pelo menos pra mim, quando eu escutei esse novo personal Nossa. no mercado, pra mim é novidade. Inclusive, a única que eu conheço até agora. A única que eu conheço também, e eu acho que vai ser novidade pra vocês também, mas é super importante, necessário, e é um tema que pra mulherada vai, assim, ser de prato cheio, né? Com certeza, uma mão na roda, diria. Então vamos lá, vamos falar com uma nossa convidada, que é uma profissional personal amiga. Meu Deus do céu, e estamos com ela, Francine Carla. Que bom. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, meninas. Que prazer estar com vocês, poder falar do meu negócio, né? Desse universo tão inovador, que é o universo de personal, mas amiga. Gente, Olha só. e é tão contagioso que até o nosso assim, Astral muda, né? A energia mudou. é outra. É verdade. Eu quero começar todos os episódios assim, hein? Olha lá. Gente, porque estar entre mulheres é muito prazeroso, é ou não é? É verdade. Demais. Né? Passar tempo com mulheres eleva, né, o nosso bem-estar, a nossa autoestima. Sim. A gente fica livre de julgamentos, de coisinhas. Estão reparando no que a gente fala ou não fala? Nós falamos a mesma linguagem. Então, assim, isso é tão bom. E por isso até que o trabalho de personal traz muito significado para as mulheres, né? É tão importante no mundo de hoje, porque a gente passa, muitas vezes, pouco tempo da nossa vida fazendo realmente o que a gente gosta, estando em meio de mulheres, que é tão importante pra gente. Com certeza. E a gente tem falado muito sobre autocuidado. E é isso, né, Fran? Isso. Um autocuidado, porque nós mulheres realmente precisamos, a gente tem que se desprender e também se sentir livre. Liberdade, e é muito gostoso, tá tendo muitos cafés, eu tenho ouvido falar muito sobre isso, eu mesma gosto sempre de estar reunindo mulherada, mas esse seu trabalho eu achei incrível, inclusive já começa falando quem é a Francine e como surgiu esse novo serviço. Vamos lá, né? A Francine tem 48 anos, tenho 3 filhos já grandinhos, né? 16, 17 e 21 anos já encaminhados na vida. Sou casada há 24 anos. Sou formada em turismo, então turismóloga por formação. Olha. Mas é uma área que, na realidade, eu atuo passeando, viajando. Da melhor forma. Exatamente, da forma que eu mais gosto. Tenho especialização em gestão de pessoas. E essa área da qual eu atuei durante mais de 25 anos da minha vida. Sou empresária. Sou sócia da Benítez e Ramos Parafusos, e ali eu pude realmente aprender a lidar com pessoas, né? Foi minha escola, digamos, de vida, porque minha área de recrutar, contratar, treinar, estar ali em contato com os meus colaboradores, né? Entender um pouquinho da necessidade de cada ser humano e trazer para dentro do contexto do trabalho esse acolhimento que o ser humano precisa, né? Que nós todos precisamos. E ao longo da vida, inclusive na minha carreira profissional, era engraçado que as pessoas me veem e do nada começam a conversar. Parece que a conversa flui, parece que é com naturalidade, né? E inclusive para contar coisas íntimas, muito pessoais. E isso foi ao longo da vida, sempre dessa forma, com pessoas conhecidas e desconhecidas. E eu fui percebendo que eu tenho um certo quê terapêutico, né? Então eu falava, bom, se eu tenho isso dentro de mim, por que não fazer desse quê terapêutico uma profissão, um trabalho, algo que eu possa acolher e envolver mais pessoas. Uhum. E aí, esse ano, no momento de ressignificar minha vida, eu puxei da minha caixinha de ideias, porque eu tenho essas caixinhas de ideia, eu tenho facilidade de ter insights na vida, assim, de negócios, e vou colocando lá. E eu acreditei que era o momento de eu trazer à tona esse trabalho de personal amiga, né? Então, trouxe para dentro de mim, pensei, avaliei, vi o quanto eu poderia
ajudar, principalmente as mulheres que estão passando por fases desafiadoras, fases difíceis na vida, mulheres que às vezes precisam de apoio e que não têm, né? Então, eu me enxerguei ali nesse papel de ser esse apoio, de ser esse acolhimento que tanto é necessário em momentos que nós todas passamos, né? Em momentos da vida. Sim. E aí trouxe à luz essa profissão, esse negócio inovador. E estamos aí, né? Acolhendo muitas mulheres em várias áreas. Então, mulheres que têm necessidades estão passando por um processo de separação. Então, eu ia te perguntar, quando a gente fala a palavra personal, personal a gente já entende, assim, que é uma exclusividade. Sim. Então, é um profissional que vai atuar só comigo, né? Quando eu vou profissional style, profissional de academia, personal, né? Isso. Quando a gente fala personal amiga, então é uma amiga exclusiva? É uma amiga exclusiva para as suas necessidades, para a sua demanda, para aquilo que você precisa. É exatamente isso. Porque todas nós, mulheres, temos amigas. É ou não é? Sim. Né? Mas dentro da rede de amizades, existe uma troca. Então, quando nós saímos em amigas ou saímos para conversar, é uma troca. Uma hora eu falo, outra hora você fala. Tem momentos que eu estou precisando mais ser ouvidas, mas em outro momento eu vou retribuir daquela forma, ouvindo aquela amiga. No trabalho profissional, eu estou 100% para você, para ouvir a sua necessidade e acolher a sua dor exclusivamente, diferente desse processo de troca. Então, todo o tempo que você vai passar comigo é exclusivo para você, não é para mim. Entendi. Não cabe nesse momento, em situações assim, eu já passei por isso, não. Eu vou ouvir você falar, sem interrupção, sem te julgar, sem dar pitacos, a não ser que você, no momento de atendimento, me fale, Francine, o que você faria nessa situação? Ou você Entendi. já viveu algo parecido? Poderia compartilhar comigo? Então, você me deu esse acesso. E aí, eu vou compartilhar algo que eu tenho com a minha experiência para você. Caso contrário, eu tô ali para você. Né? Então, esse é o tal do personal mesmo, Entendi. é aquela exclusividade. Sim. Assim como um professor na academia vai estar lá, trabalhando treino, que foi montado para o seu perfil, para o seu biotipo, para aquilo que você quer deixar moldado no seu corpo, a personal amiga também, antes de tudo, antes de ir para um atendimento, ela vai ouvir a sua necessidade e o que você espera de mim como amiga. E Fran, qual é a diferença, então, da personal amiga e de uma terapeuta? Ou é uma terapia? Eu digo que não é terapia, mas é terapêutico. Por quê? Porque a terapia praticada pelos psicólogos, né? Existe todo um protocolo a ser cumprido, né? E eu não uso esse protocolo, até porque eu não tenho formação de psicóloga. Eu sou gestora de pessoas, eu tenho uma área estratégica ligada a pessoas, mas não é a psicologia, né? E pontualmente, né, eu digo assim, eu não sigo um protocolo. Tanto é que o meu trabalho chama modo amiga, porque eu sigo o meu modo de ser amiga. O modo a qual eu aprendi ao longo da minha vida, né? Com os meus relacionamentos, com as minhas amizades, dentro do meu trabalho. E eu enxergo que cada pessoa, eu preciso ser amiga de uma maneira única também. Então, eu não vou pronta para aquele encontro. Eu não vou pronta para aquele atendimento. Eu vou preparada, no sentido já sabendo o que aquela mulher espera de mim. Mas eu deixo o fluir, né? O agir daquele encontro me levar, me guiar como é que aquele encontro vai ser. E eu acredito que é aí que está a força do meu acolhimento. Desse atendimento que acaba sendo um refúgio emocional para essa mulher, né? Tanto que o contato com você, então, não substitui uma terapia, uma sessão de psicologia. Até porque eu acredito que em muitos momentos dos meus atendimentos eu consigo até enxergar, às vezes, uma necessidade dessa mulher buscar um atendimento na terapia. E se ela me dá essa abertura, eu vou indicar isso para ela, né? Talvez o que você precisa nesse momento é de uma terapia ou de outros tipos de terapia que não seja só psicológico, mas outras terapias integrativas, né? Que hoje nós temos tantos aí
no mercado. Então, assim, é esse olhar cuidadoso, Aquela de coisa enxergar, de mãe, mas... de ver o outro. Porque às vezes nós estamos ali numa tarde reunida com amigas, batendo papo, brincando, rindo. Mas será que eu estou ali mesmo com aquela pessoa a hora que ela está falando? Ou eu já estou maquinando o que eu vou responder para ela? Ou eu vou falar só aquilo que ela quer ouvir de mim, né? A gente tem porque ali entre uma amizade genuína, que eu digo, né? Que é aquela amizade que acontece nas nossas vidas, existe um envolvimento emocional. Não é tudo e qualquer coisa que você vai dizer para sua amiga. Sim. Né? E se ela te dá abertura para isso, às vezes você vai dizer com muito cuidado e às vezes dá alguns conflitos, é ou não é? Quem já não viveu situações assim com a amiga? Eu e ela, uma amizade de 34 anos, nunca aconteceu. Pois é. Nunca, jamais, acho. Não, a gente pensa igualzinha, não tem nada E aí diferente. nós estamos falando de amigas, mas pensa só, e quando a situação com a mulher, que ela precisa desabafar, que ela precisa ter um momento ali dela, alguém ouvindo ela, é uma situação com uma mãe, é uma situação com um filho, com uma filha, e que levar esse assunto delicado para o contexto familiar implica muitas questões. Sim. E também o sigilo, você percebe que às vezes assim, não quero me abrir, não quero expor isso, mas eu quero conversar, mas eu quero conversar, sim. Então assim, nós temos, por isso que eu digo que não tem um protocolo. Cada situação é cada situação. Pensa só, tem a situação dos atendimentos, mulheres que normalmente estão em estágio de separação. Quando a gente se separa, nós temos amigas, mas normalmente as amigas são dos vínculos de relações. Então é minha amiga que é casado com outro e assim, e aí eu tô sozinha, mas minhas amigas estão casadas. E aí eu quero começar a minha vida de novo, eu quero passear, eu quero ver gente, eu quero ressignificar esse momento e não tenho companhia para sair, porque aí eu quero ir para noite, eu quero para um barzinho, ou eu quero para uma balada. Mas aquelas minhas amigas lá casadas não vão. Tô zerada de amiga. Não vão, tô zerada de amiga. E aí essa amiga sai, né? A personal sai, inclusive aos finais de semana, vai pra balada com alvará do marido e dos filhos, até porque esse é o meu trabalho. Você é uma gêmea. Como você abriu já curso, escola pra profissionalizar? Ainda não, mas é a intenção. Então, olha só, essa mulher, o que ela espera de mim? Companhia, ela não tá ali, às vezes ela vai sim falar dos momentos da separação, dos desafios que ela vem enfrentando, mas naquele momento ela quer só curtição, ela quer rir, ela quer conversar, ela quer ter uma companhia, porque chegar num ambiente sozinha nem sempre é confortável. Não. Né? Nós temos muitas mulheres que já estão à frente e saem bem sozinhas, mas nem todas são assim. Então, se ver ali numa mesa de um barzinho sozinha, já é um desafiador. Pra tudo, né? Pra ela, pra quem de fora tá olhando. Pois é. Sim. Talvez ela tá ali só pra curtir, mas ela vai ser abordada por um cara e ela não tá no momento de querer bater papo ou se envolver com ninguém. Então, assim, levando alguém a tiracolo, uma companhia, uma personal amiga, ela já se sente mais segura, mais confortável. Sim. E ela realmente vai curtir a noite como ela quer. Nem todo mundo consegue, né? Assim, tem essa facilidade de sair sozinha. Eu mesma gosto sempre de ter uma companhia. Olá. Ali já tem esse hábito eu gosto de escolher quando eu vou ter companhia. Eu gosto mais sozinha. Então, eu também... É o perfil, né? Eu também gosto muito de sair sozinha. Deixa eu só... Ai, desculpa, amiga. Interromper pra aproveitar. Muitas perguntas. Não, eu acho que esse momento merece o quê? Que você que tá aqui assistindo, ela acabou de falar que ela pode ser contratada para ir em cinema, noites, jantar, qualquer momento. Então, shows, eventos, inclusive viajar. Gente, sabe, que delícia. Aquela mulher que tá precisando, quer viajar. Hoje a gente tem, né, Lilian? Você trabalha na área do turismo também. Sabe que nós temos aí viagens só de mulheres. Mas também não é todas as mulheres que estão preparadas para ir sozinha e conhecer mulheres lá na viagem. Sim. Então, assim, levar uma personal amiga a tiracolo, junto com a sua bagagem, vai ser muito divertido. O que eu queria pedir é que vocês encaminhem esse vídeo agora, porque eu tenho certeza que foi útil para você e você conhece pelo menos mais uma ou duas mulheres aí que pode ter essa necessidade, encaminha. E eu já vou aproveitar, amiga, pra gente falar do nosso parceiro, o JK Locadora. É isso! Não é? Porque
porque faz essas viagens curtas ou não, é só você entrar em contato. Inclusive, tá passando o QR Code deles aqui. JK Locadora tem vans exclusivas, não é mesmo? Exato. E ele faz, inclusive, pacotes. Já teve no roteiro pacotes assim, exclusivo para mulheres. Para empresa que tem no seu grupo só mulheres e quer oferecer alguma coisa exclusiva, chama lá o JK Locadora, gente. Tem um insight aí, hein? Que Você tal, viu? mulherada, a gente organizar uma viagem Olha! com a personal amiga, unindo aí várias mulheres que têm interesse. Fran, é que só gostariam- chamar ele lá que É ele isso vai te aí. planejar tudinho. Com certeza. Eu vou aproveitar para te perguntar, Fran, em relação às sessões, porque assim, a gente tá falando dos passeios, enfim, balada, bar. São sessões, você falou encontros. Isso, eu chamo de encontros ou atendimentos, né? E como que você faz, assim, pro tempo, essa duração? Aí vem muito do que eu estou sendo contratada, né? Então, às vezes, a pessoa assim, olha, eu quero passar 1 hora com você, 2 horas, 3, 4 horas. O meu valor é cobrado pelo tempo que eu passo com a pessoa. Tá. Então, eu tenho lá o valor de 1 hora, o valor de 2, de 3, e aí vai tendo a escala, mas é um valor muito acessível. Quando a gente sai também, por exemplo, para baladas, para barzinhos, restaurantes, eu pago a minha conta, você paga a sua. Então, assim, não está dentro do atendimento. A minha cobrança é sobre a hora que eu estou ali 100% para você. Mas o que é consumido, o meu ingresso, eu arco com isso. Olha! Né? Então é algo super assim. interessante. Porque pensa só, E gente. viável, então. E é viável para essa pessoa, para ela não ter um gasto muito grande, mas eu também ganho com isso. Pensa só, eu ganho uma amizade nova, eu Sim. ganho um passeio, eu ganho uma tarde, ou um café, ou uma noite que seja diferenciada na minha vida, eu ganho experiências, histórias. Conhecimento, Né? Então, assim, tudo, né? Hoje eu consigo viver como personal amiga o meu propósito de vida. Ai, né? que lindo. Porque eu falo graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, porque depois eu conto uma partinha o que ela tem a ver com esse negócio. Eu tenho meu ganha-pão, a minha empresa, que é dali que eu tiro, né, o meu sustento. Então hoje eu consegui me desvincular da empresa de tal forma que hoje está o meu filho mais velho lá na área que eu atuava, para exatamente fazer algo que tem muito a ver com quem eu sou e com o que eu sei fazer de melhor, né? Que é esse acolhimento, que é abraçar, ouvir, ver, né, a mulher que está à minha frente, sentir o que ela precisa. Então, isso é um ganho, acho que, de todo mundo. Que é o servir, né, Que é Fran? o servir. A gente sempre fala sobre propósito de vida, e o propósito de vida nada mais é do que o servir. Isso. E cada um dentro daquilo que se sente à vontade, mais confortável, que gosta também, com né? certeza. E que sente no coração que é o chamado. Que é o chamado. E às vezes a gente briga anos, né, na vida. Sim, sim. A gente tá o tempo todo servindo, mas a gente liga o servir a algo que é menos. Uhum. A algo que talvez não é tão reconhecido. Mas o servir é tão grandioso, né? É algo que realmente faz sentido na nossa vida e na vida de todas as pessoas, né? Quando a gente entende isso, escuta esse chamado, a gente E foi uma trabalha com preparação, alegria. né? Porque você chegou num momento que você hoje consegue cumprir o seu Sim, destino. Você foi durante a sua vida reconhecendo, né? Porque isso também faz muito parte. Às vezes a gente passa despercebido com certeza. e deixa de conhecer o que a gente está predestinado a acontecer e a fazer. Talvez se você tivesse que viver disso, talvez você conseguiria. Graças a Deus você tem a empresa, né? Já era um propósito também. Mas você conseguiria ir atendendo aos chamados e chegar no seu destino, porque você tem uma remuneração, mas graças a Deus você não é pegada, não precisa tanto disso para o sustento principal da família, né? Mas se fosse o caso, também teria. Também teria. E você perguntou em algum momento, e eu tenho planos, transformar esse negócio numa rede. Sim. Que eu possa também treinar outras mulheres para que elas também possam atender mais e mais mulheres. Sim. Né? Porque vai chegar um momento que eu não dou conta mais, E né? como Tem a minha limitação de tempo, Sim. de dias. Não, e eu aí... falo que todo mundo tem que preparar alguém para passar o bastão, é a coisa com certeza. natural. E eu acho isso muito importante. Demais. Eu não sei se é. Ai, perdão. Olha que A gente vai ter que fazer outro episódio É, aqui. Pra... muita Tanto assunto, novidade. né? Olha, deixa eu ver se tá aqui anotado, porque agora me fugiu, acredita? Qual que você...
Esse trabalho que você faz é só com mulheres ou você também atende com homens? mulheres? Não. Desde o início, primeiro porque eu disse aí que entrou Nossa Senhora Aparecida na minha vida, né? Eu fui fazer um caminho da fé no ano passado e tive uma conexão muito grande com ela, e esse servir veio com muita clareza para mim. E essa questão da mulher, né? Porque ela é mulher, mãe, e isso eu tenho muito latente dentro de mim. E eu não queria que ficasse nesse trabalho resquícios ou uma má interpretação de que essa personal amiga está ligado a relacionamentos, né? Uhum. Então eu achei muito mais viável a gente separar as coisas, né? Para que eu pudesse focar mais no público feminino e não deixar vazão aí para más interpretações. Então foi o meu foco. E esse ano, quando eu preparei todo o contexto do negócio, eu voltei para o caminho da fé para ter certeza que aquele deveria ser o meu negócio, que falaria realmente com o meu propósito. E ali eu tive um sim, novamente. Então eu voltei do caminho dia 29 de junho, dia 30 eu lancei ele. Olha. Né? No mês da amizade. Porque era comemorado o mês da amizade, então simbolicamente aquilo tinha todo um porquê. E quem direciona os meus atendimentos é ela, porque todos os dias, quando eu saio para trabalhar, para servir, eu me coloco como instrumento dela, então para que ela me use na minha fala, no meu agir, no meu olhar, no meu ouvir, para com essas mulheres que eu atendo, né? Que ela nutre essas mulheres como com acolhimento de mãe, né? Que me use de instrumento. Então é muito forte essa ligação que a gente tem. Que lindo. É lindo. Olha, desse contexto, 2 pontos. Sim. Sobre a questão dos homens, te dando aí uma sugestão, quando você abrir a sua escola, nada te impede de treinar o personal. Com certeza. Personal amigo. Mas você sabe que engraçado? Logo que eu lancei, se eu atendesse homem, eu estaria atendendo muito mais homens do que mulheres, porque as mulheres, elas são mais ressabiadas, né? Sim. Elas são mais assim, por mais que a gente tenha uma demanda, precise de alguém, goste, mas a gente sempre fica com o pé atrás. Será? Preciso? Vou pagar por uma personal amiga? Eu tenho amiga, então vem aqueles contextos. O homem não. O homem, ele quer falar e ele quer investir nisso, né? Mas perderia-se, mas você deu uma ideia muito legal. Nada te impede de treinar. Até porque quantos homens também não precisam ser ouvidos? Não é uma necessidade só da mulher. Por exemplo, a situação da separação. O contrário também é recíproco. Vive também. Né? Vive a mesma situação. Não é só separação, às vezes atravessa um momento da viuvez. A transição de cidade, de momento de trabalho. A transição de cidade, de carreira. O ninho vazio, transição onde os filhos saem de casa e aquela mulher se vê só ela e o marido. E aí toda aquela demanda que ela tinha, que às vezes era pesada, mas ela se vê sem nada e aquilo traz um vazio. Traz um vazio, traz a depressão, a ansiedade. Ela quer falar sobre isso, mas ela não quer falar com o marido. Ela quer falar com alguém que seja neutra. Porque às vezes ela não tem nenhum apoio do marido. Isso, com outra mulher que vai sentir da mesma forma, que pensa da mesma forma, né? Sim. E tem um contexto aí que nós não abordamos e que na realidade, é o que eu mais atendo, que é acompanhar mulheres acima dos 60 anos nas consultas médicas, para fazer compras. Então, aquela mulher que às vezes tem filhos, mas os filhos estão na correria da vida, né? Não estão ali... Ou não estão mais na cidade. Ou não estão na cidade. Ou, por exemplo, ela vai precisar pedir uma folga do trabalho ou fazer correndo na hora do almoço, encaixar ali o médico da mãe, né? Para levá-la. Então, assim, ela me chama e eu faço o trabalho. Deus. Eu vou buscar essa mulher em casa, levo ao médico, faço companhia. Se ela me autoriza, eu entro no consultório com ela. Isso é fantástico, porque às vezes quando a gente tá falando de 60 a mais, a família também tem a preocupação de acompanhar para entender certinho o que o médico tá passando, né? Isso. Remédios. E eu passo um relatório depois. Não, então, não é por possível. exemplo, gente, encaminha esse vídeo para mais mulheres pessoas. mais velhas, né? A gente tá desesperada aqui com esse assunto. Que às vezes precisa... O médico fala tanta coisa, eu vou ali no meu celular, já anotando no meu bloquinho de anotações as informações, remédios, o que ela precisa. E depois que termina, eu passo para a pessoa que me contratou, que normalmente
é a filha, ou é uma neta, é uma Sim, pessoa, outra- um filho que ali tá próximo e que acaba Que contratando. às vezes também não tem o Isso. tempo de acompanhar. Exato. E como você faz a divulgação do seu trabalho para O- ter esses clientes? Hoje, normalmente, eu uso as redes sociais e o boca a boca. Minhas redes de relacionamento, uma que passa para outra. Pessoas que às vezes, Fran, me perguntaram no grupo do condomínio, pus lá, parece. Então, hoje, normalmente, eu tô indo por esse caminho, né? Nós conhecemos. Vou deixando cartãozinho, às vezes, em prédios, que eu moro na área central, e ali na área central moram muitas mulheres Tem uma mais demanda. velhas, Nós sozinhas. conhecemos a Fran através de uma rede de Isso. network, que hoje, inclusive, é parceira aqui também do podcast. Sim. Um clube de elite de empreendedoras que está investindo aqui no nosso canal para que a gente aumente o nosso alcance. E a gente conheceu a Fran. Isso mesmo. Então, que é uma rede de relacionamento feito para mulheres, só mulheres se afiliam a essa rede. E nela a gente tem treinamentos, consultorias, momentos de jantar, Sim. né? E nós conhecemos a Fran e olha só, já alavancamos, né? Isso, e momentos de trocas como Sim. esse, né? De conexões, de conhecermos principalmente. um trabalho da outra. O que eu ia te Sim. perguntar, inclusive, era se dentro dos seus atendimentos, pacientes, clientes, não sei a denominação, você também já evoluiu para negócios? Sim, sempre tem, inclusive, negócios, às vezes parcerias que eu acabo fazendo com outras mulheres, e negócios no sentido de encaminhá-las para negócios associados. Vira uma Então, rede. assim, Olha, a psicóloga, né, que às vezes precisa, as terapias integrativas que podem ajudá-la, vamos supor, uma constelação familiar, que às vezes aquela pessoa a gente escuta e ela dá essa abertura sempre lembrando, a gente só dá pitaco quando tem espaço, né? Então aí você entende, escuta, já tentou isso? Já tentou aquilo? Que tal seria? Então assim, indica para outras coisas, né? Que eu acho que essa é a importância, eu acabo sendo ponte claro, né? Sim. para outras coisas. Ô, Fran, como você faz para não se envolver com as histórias? Para se distanciar, assim, só escutar mesmo? Emocionalmente. Principalmente. Olha, é um emocionalmente. trabalho diário. Não tem como dizer que a gente não se envolve totalmente, porque se envolve, né? Nós somos humanas. Sim. E eu tenho essa sensibilidade. Então, às vezes, eu fico mexida, mas aí eu trago aquilo para ressignificar, pensar a respeito e entender que aquilo não é meu, que aquilo é do outro. Inclusive, são fases e processos que são importantes para o crescimento do outro, mas eu também tento ajudar da forma que eu posso chegar, que eu posso acolher, às vezes através de uma mensagem positiva, dali alguns dias de perguntar como está, né? Então, assim, são maneiras que eu tenho para cuidar, de acolher, mas vai passando os dias, a gente vai se desvinculando daquilo, né? Eu uso técnicas da terapia, eu sou reikiana, e dentro do reiki a gente aprende várias técnicas, inclusive de nos desligar de coisas que não são nossas. Eu ia perguntar isso. Então, eu Como que uso. quem cuida, se cuida? Então, a gente se cuida aí. Aí a gente recebe um reiki também de uma outra pessoa. A gente também conversa, desabafa em alguns momentos com pessoas que possam nos escutar. Não sobre o que o outro nos disse, né? Não vem ao caso. Mas também a gente tem momentos que precisamos nós de cuidados, que a gente às vezes procura uma amiga também para conversar, mas isso é possível. Se Acho nutrir também de boas energias, Isso. né? Porque é muita energia ali. muito, muita assim troca, como né? a próprias psicólogos usam, eles Sim. fazem terapia. Sim. Sim. Né? A gente precisa achar canais, formas de levar aquela energia, aquilo que a gente canalizou para outras fontes, Sim. né? Sim. Pode falar. Não, eu queria Vocês perguntar. estão, olha, demais. Não, é muita hoje. coisa. Sintonia. A gente sempre tem, viu? Alguns episódios mais, outros menos, mas a gente sempre tem. Não, eu queria saber quero saber como você faz, porque assim, quando é terapia, a terapeuta, a psicóloga ali, tem um período que ela te dá alta. Então, a partir desse momento, você tá liberada. Óbvio que a terapia, ela vai e volta. Então, tem momentos que você não tá precisando tanto, você fica tranquila. Depois você volta a fazer. Existe isso no seu serviço ou não? Enquanto ela precisar, você tá ali, pode ser 10 sessões, não tem limite? Exatamente, o meu trabalho está nesse diferencial. Porque a terapia convencional, ela normalmente é uma terapia de
médio a longo prazo. Não, nunca é curto, né? Sim. Então a gente fica nela ali, às vezes 1 ano, 2, às vezes se arrasta, porque a gente se acostuma também ter alguém nos ouvindo toda semana ou a cada 15 dias. O meu trabalho, ele é pontual. Então, assim, naquele momento de angústia, você está precisando falar, você quer acontecer um fato, ou algo no seu relacionamento, ou uma discussão familiar, ou você está numa rotina tão exaustiva, tão cansada, que você precisa de um tempo para você, e aí você quer uma companhia, quer sair, tomar café, só conversar, deixar do lado aquela rotina. Então ele é pontual, você vai me contratar naquele dia. Ah, eu preciso de você 1 hora, 2 horas, eu vou passar aquela 1 hora, 2 horas 100% com você. Terminou ali, você vai perceber que você sai leve. Porque que é o tal do terapêutico. Porque o desabafo, o conversar, é a gente tirar de dentro aquilo que está nos afligindo, né? Pôr para fora. E quando a gente põe um peso para fora, o que causa na gente? Leveza. Bem-estar, né? E aí você vai seguir com a sua vida. Não quer dizer que você vai criar um vínculo e uma necessidade de toda semana estar comigo, não. A ideia é que você... Isso, talvez, se você gostar, e com certeza irá gostar, você vai voltar dali um tempo, né? Ou você vai perceber, eu vou me dar esse autocuidado de ter 1 vez na semana na minha agenda um momento com a minha personal amiga. Que é aquela que eu chamo só de minha, né? Uhum. Aquela personal minha amiga. Que a gente vai fazer alguma coisa diferente toda semana. Isso é o meu movimento de autocuidado. É um movimento que eu desabafo, ou que eu passeio, ou que a gente vai ao shopping para ver vitrine, mas batendo papo. Ou a gente vai para um barzinho. Não importa como. É o meu movimento de autocuidado. E uma situação imediata? Pode te ligar, a pessoa... Como que funciona o teu telefone? Quando precisar. Eu tô sempre com o WhatsApp em atendimento, né? À noite, assim, eu vou dizer, fora de horário, nunca aconteceu, né? Mas eu acredito que eu vou estar lá para dar uma palavra amiga, vou sentir, como eu posso dizer, eu não posso me preparar para algo que nunca me aconteceu. Se começar uma coisa recorrente, talvez até um abuso do outro lado, porque às vezes já me perguntaram, Fran, e se a pessoa começa também te assediar ou te abusar nesse sentido de uma dependência emocional tão grande? Bom, como é que eu vou saber algo que ainda não me aconteceu, né? Então, assim, eu acredito que eu vou ter como colocar isso para a pessoa, como explicar, o limite, mas de uma forma saudável, de uma forma amorosa. Né, para falar pro outro, porque tudo a gente pode falar, verdade, Sim. mesmo que doa, existe um jeito de ser dita, e eu acredito que esse seria o jeito para momentos como esse. Temos uma pergunta. Opa! Você falou que para as pessoas mais de idade, certo? Hipoteticamente falando, a pessoa aconteceu, ela tá passando mal à noite, de madrugada, e não tem quem... Pode ligar. Uma pessoa que você já convive, tudo, Sim. você já fez esse serviço, tem problema ali? Não, pode ligar, eu vou buscá-la, vou levar ao atendimento médico que ela precisa, vou levar de volta em casa, porque assim, muitas dessas mulheres utilizam o serviço de Uber. Essas mulheres mais velhas que são sozinhas, elas utilizam o serviço de táxi ou de Uber. Porém, esse táxi vai deixar ela onde ela precisa e vão embora. É diferente de uma personal amiga que vai estar lá, né? Para estar com ela, para estar apoiando, para precisar de alguma emergência, entrar em contato com algum familiar. Sim. Tá lá. Então, essa é a grande diferença, porque além de você levar e buscar, você estar presente. Isso é importante, né? Exatamente, Sim. isso é muito importante. E assim, até reforçando aqui, a Lígia falou, gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque esse trabalho é maravilhoso. Necessário. Porque tem muitas mulheres idosas, assim, 60 a mais, que às vezes até tem a cuidadora, mas a cuidadora não dirige. Exatamente. Né? Então, assim, é muito, muito maravilhoso. Eu adorei esse trabalho, sensacional. Como eu tô indicando aqui, mas vou indicar no boca fora, porque é sensacional. Nós, mulheres, temos tantas particularidades quando vai para um atendimento médico, Com né? certeza. Tem alguma coisa, não dá pra
pra ser qualquer pessoa, ou um homem, ou um Uber, ou Não. ficar ali sozinha, dependendo o que é a situação médica, Uhum. a gente quer outra mulher. Uma internação, por exemplo, você ficaria? Ficaria lá. Olha. Até ter uma pessoa, né? Então, assim, só uma ressalva. Eu não sou cuidadora e nem enfermeira. Então, quando a pessoa... companhia. Inclusive, quando chega mensagem para esse tipo de atendimento, eu pergunto se a pessoa, às vezes fala a idade, precisa de um atendimento especial, de uma cuidadora, de uma enfermeira, porque aí eu não vou pegar algo que não é meu. Às vezes a pessoa, até para entrar no carro, ela precisa de um jeito, de uma ajuda. A medicação. Então, assim, eu não fui preparada para isso, né? Eu não tenho essa habilidade que uma enfermeira, uma cuidadora que passou por cursos já tem. Então, eu não posso oferecer um serviço da qual eu não vou conseguir prestar. Aí a pessoa fala, não, ela faz isso sozinha, é mesmo para ter companhia, porque nesse momento eu não posso acompanhá-la, não estou conseguindo sair do trabalho. Ah, então tranquilo. Então, aí a gente sai, eu pego, vamos batendo papo no carro, bate papo. Cafezinho depois. E normalmente me chamam para entrar em casa, porque é uma coisa assim, cria um vínculo. Às vezes não quer incomodar, a filha tem criança pequena, eu não quero ser o incômodo e tal. Vai sozinha, acaba piorando a situação. E não é só em médico, mercado também. Porque às vezes elas pegam Uber, leva para o mercado, deixa lá, elas vêm. Mas pensa só, para uma pessoa que às vezes já está, não digo, hoje as mulheres mais velhas estão com toda a potência do mundo, força, mas aquelas que já estão assim, numa idade mais avançada, já estão mais cansadas, empurra carrinho, fica em fila de caixa, passa a compra, bota a sacola no caixa, depois bota no Uber, leva pro... Gente, é cansativo. Sim. Então, assim, quando eu vou, eu acompanho, ajudo a fazer a compra, eu que empurro o carrinho, eu carrego as sacolinhas, ajudo a subir no prédio, ou deixar em casa, e ali conclui o meu serviço, né? Então, assim, é algo a mais do que normalmente a gente vê. Né? Então, aí no shopping eu iria sofrer, eu ia querer as compras pra mim. Olha lá. Eu sou tranquila. Eu já tô assim, ó. Mas você vai sozinha no mercado? Porque eu odeio fazer mercado. Eu não gosto de jeito nenhum. Não, a gente faz também, passa sabe? A lista. Passa a lista. Pode ser que, né, dependendo, a gente combina, ou na hora você passa o Pix, ou eu passo o cartão, depois a gente vê na hora, mas dá pra fazer. Nossa, né? Eu faço pra minha casa. É uma habilidade que quem é mulher tem, quem tem mãe, dona de casa já faz isso. Você tá falando aí do cartão, é até uma ideia, você já ter a maquininha, porque você já leva. Isso. Entregou lá o serviço, já passa o cartão ali. Isso, Mas você sabe que normalmente, assim, essa coisa do pagamento, eu faço o atendimento primeiro e depois elas acertam comigo. Normalmente as pessoas já acabam pagando no Pix mesmo, que hoje é tão convencional, né? Mas com mais certeza prático. Mas não falo nem no pagamento para você, mas as compras, por exemplo, né? Num caso desse tipo. Ô, Fran, quando esse serviço foi uma ideia sua, você já tinha visto em outro lugar? Em outros países já existem, são fortes. Mas o Brasil, eu vejo por ser um país muito acolhedor, de forma geral, mais assim, social, né? Digamos... acho que nunca houve essa necessidade. Temos alguns trabalhos parecidos, pontualmente em alguns lugares assim, né? Mas fora, por exemplo, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, ela faz isso lá. De levar mesmo, só que o dela, o foco maior é levar mulheres para médico, exames. Ela acaba um pouquinho mais não específico. É muito do outro lado que eu saio, escuto, converso, mas isso é muito comum lá e as pessoas já estão habituadas a usar esse tipo de serviço. Esse do desabafo no Japão é muito forte para homens e mulheres, então você paga para ser ouvido. Né? E quanto as pessoas lá precisam ser ouvidas, né? A gente tem muitos casos, né, nesses países asiáticos aí, onde o índice de suicídio é muito grande, muito alto, então a gente vê que as pessoas têm uma necessidade de serem ouvidas. Gente, é ouvir, porque nós não temos preparo para ouvir, o tal a escuta empática, que é diferente do ouvir, né? A escuta empática, ela tá ali, distinta do julgar, do interromper, do interpretar, do dar os conselhos, do comparar, né?
essa mulher com outra, ou o de ficar assim, justificando coisas, apontando se tá certo ou se é errado. Isso não é escuta empática, né? É livre de tudo isso, é simplesmente você tá ali ouvindo mesmo, deixar ela, porque esse processo já está sendo feito no momento que ela está falando. Mas é ela que se cura, é ela que trabalha isso, simplesmente no... Porque quando ela fala e alguém silencia e fica quietinha ali ouvindo, ela se escuta também. Sim. Mas geralmente elas pedem opinião? Geralmente. É difícil aqui, não fala assim, o que você faria, né? Mas aí a gente tem bem esse cuidado, né, de falar, porque nós temos essa necessidade. Mulheres, nós não temos? De Palpitar. aceitação, ou de comparação, ou até de, sei lá, de inspiração, vamos dizer isso. Sim. Né? A gente quer inspiração de outras mulheres que às vezes já viveu aquilo ou não, ou tem, então assim. E isso também a gente tem que tomar cuidado, porque eu também só posso falar daquilo que eu sei, que eu vivi. Se eu não vivi, eu vou falar assim, eu não passei por esse processo. Né? Não tem então, comparação. Assim, é difícil até opinar ou dar uma... Porque eu não vivi a dor que ela está vivendo. Né? E em qualquer situação. Né? Sim. O que você está sentindo é seu. Eu não consigo dimensionar. Não, mesmo que seja uma situação que a gente já passou, pelo menos é um pensamento meu. Jamais eu posso falar, não, se eu estivesse no seu lugar, não. Isso. Porque os fatores são totalmente diferentes. O meu fator é um, o seu fator é outro. E mesmo que seja um mesmo problema, sei lá, uma traição, é diferente Não, a forma como todas cada as um coisas, sente. Certeza, né? nossa, Sim. como umas perdoam, outras não. Isso. Umas levam para o lado, perdoam, mas por conta da família. Sim. Outras perdoam, mas porque são apaixonadas pelaquela pessoa. Outras não perdoam de jeito nenhum. Umas estão com muita raiva. Estão ainda naquele momento onde só pensa coisa, quer vingança ou quer desejo mal do outro. Tem N situações. Tá errado? Cabe a mim julgar? Mesmo aquela que às vezes está naquele momento de muita raiva, ela está vivendo um luto, porque a separação também passa pelos processos de luto. Eu vou julgá-la? Eu não estou vivendo a dor dela, Sim. né? Ela está só vivendo um momento daquele processo. Dali a pouco ela vai passar, aquilo já não vai ter mais força, ela às vezes vai mudar de ideia, mas por si só. E se eu dou o meu bedelho lá, boto o meu dedo, não foi dela, foi meu pitaco. E quando é seu, tem força. Tem muita poder. Diz o responsabilidade. provérbio, né? A palavra branda desvia o furor, né? Isso, é isso mesmo. É bíblico. É bíblico. E como diz também, né? A gente tem 2 ouvidos para mais escutar do que falar. É isso mesmo. Fran, deixa eu te perguntar. Em situações de viagem, você falou restaurantes, né? Você paga a sua parte. E viagem? Se você aceitar, você paga o seu... Então, aí viagem a gente tem que pensar, Negociar. porque tudo depende. Vai que ela me leva para uma viagem para Europa, né? Não que eu não gostaria de ir, gente, mas aí Fran, de eu quero te repente levar e pagar eu não tudo. tenho Você pode. Pois é, entende? Aí, por exemplo, eu já não vou cobrar minha diária. Olha, então tá, você me paga a viagem, eu vou de companhia. E então, assim, tudo Negociável. aberto, negociável, porque Sim. assim, são situações que ainda não chegaram até mim. Então, assim, eu preciso entender, vou analisar, vou verificar. Porque viabilidade. Tem isso. Porque eu fico pensando assim, por exemplo, se é uma mãe separada com crianças, confundir com babá, né? Pois é, aí já não Você tem cuida esse também, trabalho. é um detalhe. Exatamente. E quando a mãe tem gêmeas? Então, no caso... Adoro criança, mas aí também já não é outro meu trabalho, exatamente. Aí compensa você, de repente, contratar uma babá de verdade e levar na viagem, porque você vai curtir a viagem, suas crianças também vão, Sim, né? Distrair. Inclusive, os passeios estão ficando tão comuns a gente levar profissionais que a gente tem a Simone, fotógrafa, Nossa, parceira é verdade. nova, que acabou de chegar aqui no podcast. Sim. Nossa, eu vou aproveitar, falando da Simone, eu trouxe, inclusive, gente, o álbum que nós fizemos, Olha, que lindo. ensaio de Natal. Fiz com a Simone. Simone que vai estar aqui no lindo. podcast também. Acho que vocês vão Família ver em breve, linda, ou já né? viram, não sei quando vai o episódio dela. Mas o interessante é que ela trabalha com família. Então, esses ensaios que a gente tem visto são muito comuns. E ela tem, assim, ó, um cuidado, um carinho tão grande com criança.
Paciência Inclusive. que precisa, né? Exato. E a gente Gente. gosta de falar que a fotografia são memórias que a gente vai guardar pro resto das nossas vidas. Faz toda a diferença ter um álbum desse, por exemplo. Sim. Então, Simone, inclusive o QR Code dela também está passando aqui na TV. Vamos lá, gente, Sim. chame ela, porque ainda dá tempo de você marcar o seu ensaio de Natal. E também uma mulher profissional com uma sensibilidade enorme em capturar a emoção que aquela família tá transmitindo às crianças em fotos. A essência, né, A da essência. família, que é legal. E esse negócio do álbum, eu acho muito importante, porque a gente foi perdendo isso com o celular, mas a gente perde as fotos no celular. É como se, assim, já não olha mais para aquilo, já não tem mais aquela memória. Isso aí é algo que O tá ali. impresso é maravilhoso. Você revive a emoção, porque é Revive. diferente olhar aqui no álbum e você olhar no celular. É totalmente diferente. Até assim, a imagem mesmo, o expressão brilho também, é dá pra- diferente. Com certeza. Uma Eu lembrança aí amo. muito significativa, né? Pra Demais. gente ter com a família. Aham. E ela esteve aqui, como a Daya falou, a gente não sabe a ordem dos episódios, mas no episódio dela, se já foi ao ar, procura lá. Ou se ainda não for, acompanhe e depois você revisa. Ela faz esse trabalho também, de Olha. viajar, essa coisa bem personal. Então tá tomando espaço também, Tá, né? Algumas com coisas certeza. personalizadas. Você olhar, não ser aqueles pacotes prontos, né? De tudo. Uma coisa personalizada pra família, pra situação, pro indivíduo. Uhum. Eu acho que isso casa, por exemplo, aí é onde eu uso o meu turismo, né? Minha faculdade de turismo. Quando eu vou viajar, eu gosto de criar os meus próprios roteiros, porque aí ele tem a ver comigo, com a minha família, com quem vai. Se é uma viagem a dois, se é uma viagem em família, eu olho mais para aquilo que a gente gosta de fazer. Aham. Se é sozinha, o que eu gosto de fazer, por exemplo, eu adoro visitar museu. Mas os meus filhos às vezes gostam, dependendo, outros não. Então eu deixo para fazer isso em viagens que tô só eu e o marido. Você faz coisas sozinhas. Faço coisas sozinhas. Eu gosto. Eu sou daquela, tiver que ir no cinema eu vou sozinha, sento para tomar café sozinha, faço viagem sozinha. Por exemplo, meus 40 anos, meu marido foi com os filhos para uma pescaria. Eu fui para São Paulo e eu quis visitar todos os museus, porque lá é muito rico culturalmente, a gente falando, né? Eu fiz tudo aquilo que eu não faria com a família, porque eles não iam ter paciência de fazer. Então, eu fui visitar museus, visitar cafés, visitar lugares que falavam comigo, que eu me Olha, fazer que bem. Eu acho que a gente gostoso. merece Sim. isso, ter esse momento, né? Aproveitando esse gancho da família, como foi falar pro seu marido e pra sua família, né, como todos os seus filhos, que você iria trabalhar com isso a partir daquele momento? Então, foi até engraçado porque eles participaram disso. Nesse momento de ressignificar a vida, eu estava vivendo um momento delicado no meu relacionamento. E aí eu falei estávamos jantando em casa com os meus filhos, eu falei, agora a mãe precisa também fazer alguma coisa que faz sentido além da empresa, né? Quero ter algo que seja meu, que fale comigo, com o que eu faço. Aí o meu filho mais velho falou assim, faz psicologia. Aí eu falei, não, filho, psicologia nessa altura do campeonato, fazer faculdade, se fosse um curso eu faria, mas faculdade, começar de novo uma faculdade eu já não tenho vontade. Mas eu entendi o porquê da psicologia, porque ele sempre enxergou em mim esse quê terapêutico, porque ele sempre enxergou pessoas se aproximando de mim para falar, desabafar, conversar, se aconselhar. Uhum. E aí eu falei assim, e se a mamãe tirasse lá do meu banco de ideias, aquela ideia que eu tive de ser personal amiga. Mãe, legal. E aí a gente começou a debater, e nome? E aí começamos em família ter isso, porque o meu Instagram particular é modo Fran de viver. E isso até gera é engraçado. Esse tal do modo Fran, porque é o meu modo de viver, de ver a vida. Ali eu ponho coisas que tem a ver comigo. Aí veio a ideia. Mãe, já que tem um modo Fran de viver, por que você não seja um modo amiga? Gostei, tem tudo a ver. Então, assim, foi criando, Todo eles mundo participaram. Isso. O marido,
Depois. Depois de tudo Tá falando pronto. dos filhos dos filhos, eu tô depois de esperando, tudo vai. pronto, eu criei todinho o layout, a forma que eu ia apresentar esse projeto. Fui para o caminho da fé, porque lá eu tinha que ressignificar todas essas coisas, e inclusive realmente ter certeza que esse seria o meu negócio. E aí, quando eu vim, eu lancei. Uma semana depois, a gente se entendeu, nos reaproximamos. E aí, ele viu, acompanhou tudo, né? E ali eu deixei bem claro que ali era o meu negócio, que a gente eu teria que atender aos finais de semana, fora de horário, e isso iria entrar no contexto da família, e tudo ficou bem, e tá tudo bem, graças a Deus, tudo foi resolvido. Que bom, que né? parceria. Porque eu falo, né, uma relação de 24 anos, às vezes acontece, e nesse momento você sabe que eu precisei, eu tive amigas, graças a Deus, tive amigas que me ouviram, que me acolheram, mas assim, senti falta de algo. Então eu percebo que nem sempre o nosso vínculo ali de amizade vai poder socorrer a gente nos momentos de aperto, né? Nos momentos assim mais desafiantes. E uma pessoa neutra, uma pessoa que não vai te dar o pitaco que lado você deve ficar, naquele momento é importante. Não tem o viés, né? Não tem o viés ali. Muito, muito legal. Mas sabe que eu acho que nós, principalmente nós mulheres, de tempos em tempos, a gente tem que fazer esse resgate de nós mesmas. Sim. Né? Porque acho que a gente se perde no meio do caminho. Você vai tanto no automático, que de vez em quando acho que parou. Vamos procurar, né, uma profissional, uma personal, uma amiga, pra gente se ouvir e entender em que fase eu estou e pra onde eu vou seguir a partir de agora, né? Isso. E a Fran, ela tem uma sensibilidade maravilhosa. Inclusive, domingo, nós estamos gravando aqui numa terça, 2 dias atrás, estou começando a melhorar. Eu postei que estava mal, estava me sentindo muito mal. E a Fran mandou uma mensagem muito sensível. Uma frase, Fran, que você não sabe. Como fez impacto. Olha lá. Ela falou, repousa que você... Como que é? Repousa que você tem que... Seu corpo precisa, você precisa de um momento assim, para você descansar. Para um pouco. Tá vendo? Foi algo que eu escrevi naquele momento, né? É uma coisa que não foi articulada, é uma coisa para aquele momento. Mas e olha só o gosto quanto de ter... vai a sensibilidade, porque a gente não tem uma proximidade Exato. para você saber tão a fundo, sabe? Mas eu sou mulher e passo por situações, eu digo assim, né? Nós passamos por situações e entendemos que a outra também precisa. Ela tem esse tempo, precisa desse tempo que o corpo, às vezes, a doença, ela vem nesse movimento de fazer a gente parar. Sim. Será que se você não tivesse com aquele desconforto, né, eu não teria parado, eu teria uma programação já pro domingo de trabalho, de coisas para fazer. Eu penso realmente assim, eu compartilho dessa ideia. Acontece que quando a gente tá dentro da situação, a gente não enxerga. Não enxerga. Todo momento, não. Isso. Vários momentos passa despercebido pra gente aquilo que a gente aconselha o outro, aquilo que a gente olha, que a gente sabe, que a gente tem um entendimento. Mas passa despercebido, eu sempre falo. É o tal do ditado, se você não tem tempo pra cuidar dessa saúde, vai ter que tirar tempo pra cuidar da Ela vai te doença. obrigar. Exatamente, vai obrigar, né? E esse jeitinho, né? Eu tenho muita sensibilidade, sim, esse jeitinho fez com que eu recebesse até o convite. Agora, acabei de chegar. Eu vi. No caminho da fé, de novo, não mais como peregrina, mas como guia. Né, para guiar o grupo de novembro, e foi um trabalho tão gratificante, que é um desses trabalhos que eu falo que a gente recebe o convite e aí você nem vê como trabalho, porque é uma coisa tão gostosa, tão prazerosa, que nem eu falei, vai me levar para viajar? Eu vou curtir. Então, assim, acaba sendo, né? Então, a vida vai também nos presenteando com coisas que nos fazem bem, né? Que traz leveza para nossa vida. E durante esse processo do caminho, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E aí, com esse meu jeitinho, essa minha sensibilidade de ouvir, de acolher, de reforçar o meu trabalho de personal amiga. Então eu falo que eu tive um treinamento intensivo nesses últimos dias, porque quando a gente vai para o caminho é um intensivão
do que a gente é, né? Do que as pessoas são. Só que nesse movimento, onde eu não era mais peregrina, mas guia, eu não estava lá por mim, mas eu estava pelo outro, a serviço do outro. Então ali eu pude realmente, plenamente, ser a personal amiga. Olha, eu ia falar da empresa. A Oice, que é uma empresa também investidora aqui do podcast, quer te presentear para cuidar de quem está cuidando de tantas pessoas. Delícia, olha um só, creme gente. que é marca própria, tá? Um hidratante focado no autocuidado, numa coisa mais natural, um produto. Posso abrir? Claro! Uma versão bolsa para você carregar para todo lado. Que delícia, tá estava bom? precisando. Tem um aqui pra mesmo. gente também, Van. Tem um pra você, eles mandaram. Ai, que delícia, eu já ganhei o meu, já falei, já divulguei. Adoro, olha só. Delícia. Um produto natural, tá bom? Pra você se cuidar, refletir nos seus momentos, utilizar, use e abuse do Muito creme. bom, gratidão pelo presente. A Fran tá falando sobre toda essa vivência, né? O que esse trabalho dela trouxe também na vida, né, pessoal, na transformação. E me veio aqui como as coisas se conectam. Porque a caminho do podcast de hoje, eu tava até dirigindo, eu falei assim, gente, eu preciso aqui dar só um play aqui no celular pra eu gravar, porque senão depois a gente se perde. E eu tava falando sobre o podcast, o quanto o programa foi um presente pra mim esse ano de 2024. A gente tá agora, né, caminhando pro finalzinho, porque o quanto eu me conectei também com pessoas que fizeram totalmente a diferença no meu ano, na minha vida, na minha família, no nosso relacionamento, porque a gente vai aprendendo com outras pessoas, né? Então é muito gostoso. E o podcast, ele surgiu com o propósito de transformar a vida de quem tá assistindo, de quem tá acompanhando. Mas eu posso falar que eu fui muito mais transformada. Ai, que ótimo! A gente nem tá no último episódio do ano, mas eu acho que a gente precisa comemorar também durante o caminho, né? No processo. Porque a gente esquece também de comemorar, de agradecer, né? De viver realmente aquilo. E é um ponto interessante que se a gente fizer uma reflexão, não todos, mas muitos dos convidados, dos participantes, tocam, por exemplo, no assunto que esse ano foi um ano de transição, foi um ano de propósito, foi um ano de mudança de carreira, de virada de chave, mas muitos. A gente tá com 33 episódios ao ar, 32, 33, né? Uma boa parte deles viveram isso nesse ano. Então foi uma troca muito espontânea, né? Automática, assim. Automática não, porque eu falo, quando as pessoas estão caminhando, elas vão se conectando porque estão caminhando para a mesma direção. Sim. Então, tudo vai se conectando mesmo. A conexão é sobre isso, né? E, realmente, ele foi um ano de renovação. Para mim também, já coloquei aqui desde os primeiros episódios, o quanto, junto com o podcast, eu mudei muito. Tive muita transição, tanto de carreira, de pessoa, de lados, de propostas. É um canal, assim, transformador. O nome, ele próprio já disse. A gente teve um convidado que, inclusive, quando chegou, olhou para o nosso logo e falou: o logo de vocês é um útero. E a gente nunca tinha tido esse olhar. Olha só. É emocionante. O olhar, né? Foi. Você acredita? O quanto ele tem realmente um propósito de transformar, nos transformou. Eu tenho certeza que passou aí por transformações de pessoas que acompanharam. A gente tem alto alcance nas redes sociais, graças a Deus, de forma totalmente orgânica, né? Com Deus à frente sempre, levando o contexto, levando o propósito. E é sobre isso, né, Dai? É sobre isso. Eu acho que o nome tem força, né? Tem. E você já propõe isso desde o nome, né? No propósito do podcast, né? E esse trabalho, cada convidado que vem, querendo ou não, acho que tudo vai sendo envolvido ali, né? Sim. Por que daquela pessoa tá ali naquele momento? Tem um quê a mais, digamos. É verdade. Né? Tem um quê a mais. Olha só, a gente nunca falou aqui sobre o nosso slogan, que a gente tem das nossas primeiras postagens lá no Instagram, que é pessoas transformam pessoas. É verdade. E é assim. E é né? assim. E é assim. Daí você estava falando dessa questão também da gente comemorar, celebrar, né? Nós temos o péssimo hábito de só celebrar em ocasiões pessoais, mas a vida realmente deve ser celebrada no trivial, no dia a dia, porque ela acontece são nessas corriqueiras, nas coisas corriqueiras do dia a dia. E a gente não espera a sexta, o sábado, o domingo, a data especial para isso. Então, assim,
que nós possamos, né, trazer essa transformação para as nossas vidas e inspirar outras pessoas para que a gente também celebre mais, aproveite mais as pequenas coisas que estão no nosso dia a dia. Tá à nossa volta, né? Tá no olhar, na sensibilidade de uma pessoa, numa frase deixada, num agrado, na beleza que tá à nossa volta, num papo desse gostoso que transforma. Então, assim, tá nas sutilezas, mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de escutar, né? É verdade. Essas coisas que estão à nossa volta. Que lindo. Nós temos, inclusive, também mais um parceiro, que é a M-Mag, que trabalha com roupas e roupas que trazem esse propósito também, de conforto, vestir a família. É uma coleção, uma marca própria também, especializada em vestir mamães e filhas. Sim. Legal! Moda mãe e filha. Moda mãe e filha. E o propósito da marca não é só vender roupa simplesmente, mas proporcionar para o cliente uma experiência. E a M-Mag promete mexer com os 5 sentidos. E é muito bacana. Os tecidos também são muito pensados. A maioria dos tecidos trabalham com fibras naturais. Então, traz esse conforto mesmo, mais respirabilidade para a peça. Entre em contato. Ó o QR Code passando aí, ó, também. Segue lá para ver as coleções. Aqui na TV, quem está acompanhando pelo YouTube, então, temos nossos parceiros aqui na TV, inclusive a M-Mag. E para quem quiser acompanhar nas redes sociais, é @MMagOficial. Fran, muito obrigada pela sua participação. Gente, eu que agradeço. Foi uma honra, né? Você viu que estava difícil aqui, tantas perguntas. Mas é um assunto que realmente, como é novo, gera essa curiosidade, né? Gera uma curiosidade, principalmente em saber tudo que você consegue proporcionar, atender, estar por perto, sabe? Foi muito além até do que eu pensava. Que bom. Do Personal Amiga, muito além. Fico feliz pelo convite, pelo espaço de poder divulgar esse trabalho, né? Que transforma, né? Através e por meios de mulheres, né? A vida de tantas pessoas. E inclusive a minha, né? Que eu falo, a gente ganha, né? A gente que ganha mais, assim, em tudo. Somos Deu até um branco agora, porque eu fiquei tão emocionada. Mas o papo foi gostoso, fluiu gostoso, né? Essa vibe que vocês têm, alegre, espontânea, de levar o programa. Então, assim, gratidão mesmo. Obrigada. Por me acolherem com tanto carinho, né? E obrigada, Fran, me ajudarem nesse processo de divulgação primeiro encontro de muitos. Com certeza. Fora aqui do canal também, tá bom? Que você vai estar, assim, na nossa boca, sempre. Com certeza. Fran, e vocês também. Muito sucesso pra você, que a sua jornada seja linda, muito abençoada, porque já está sendo, dá pra perceber que você consiga aí transmitir sua alegria, sua energia pra muitas e muitas mulheres. Que Deus te abençoe sempre, e Nossa Senhora também. Obrigada, viu? Sempre. Até mais. Obrigada. Um beijo, e você que gostou até agora e que não gostou também, viu? Dá um coraçãozinho aí. Dá um like pra gente, compartilha com os amigos, comenta. Dá os pitacos aí. Isso. Sim. E aproveita para assistir os outros episódios também. E até o próximo programa. Tchau.